Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Eu vou contar um negócio para vocês. Não é soberba, não é zoação. Perder é muito ruim, isso todo mundo sabe. Só que a gente não lembrava a sensação após 15 jogos de invencibilidade. Que ressaca por conta da derrota de ontem, mas percalços no caminho. O Botafogo tem que ter a cabeça no lugar, que os jogadores estejam sentindo a derrota como parte da torcida, ou a torcida inteira está sentindo, para que queiram cada vez menos ter esse sentimento, né? Para que os jogadores pensem sempre no resultado final com um triunfo, com uma vitória. E quarta-feira, depois de amanhã, uma nova oportunidade, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense às 21h30, lá no Paraná. Jogo para o Botafogo estar atento, focado e, claro, buscando a vitória. Sábado tem Botafogo e Fluminense às 18h30 no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Se puder, vá e apoie o Glorioso. Neste vídeo, eu quero tentar entender com vocês qual o grande objetivo ou o grande foco do Botafogo na temporada. Vou trazer também as atuações individuais no jogo de ontem. Pouca gente se safou, mas não é motivo para crise, obviamente. É só uma análise que a gente faz rodada a rodada. Falo sobre Rojas e também sobre Diego Hernandes, que deu uma entrevista à ESPN. O jogador uruguaio está chegando ao Glorioso. Antes de mais um conteúdo robusto por aqui, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Olha só, faltam 12 inscritos para batermos a marca dos 42.300. Então faltam 112 para batermos a marca dos 42.400. Vamos por essa meta? Estamos juntos. Deixa o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Lembrando sempre que o Glorioso é gigante, colossal, o Botafogo de Futebol e Regatas. Qual a meta do Botafogo na temporada? O que o técnico Luiz Castro pensa, como pensam os jogadores, o que a torcida quer? Bem, o Vitor Sá, em entrevista ao Donos da Bola, na Band, aqui no Rio de Janeiro, recentemente falou que gostaria de ganhar a Copa Sul-Americana. E grande parte da torcida entende que a Sul-Americana é sim um título viável neste início de SAF. Tem outras SAFs que começaram depois do Botafogo, mas nós completamos um ano de SAF recentemente. A Sul-Americana surge como uma grande possibilidade. O Botafogo está no grupo A da competição, é o vice-líder. Se conseguir terminar como líder do grupo, passa direto para as oitavas, senão vai ter que jogar uma espécie de repescagem. Repescagem é ótimo. Repescagem contra o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores. Pode vir um time extremamente limitado, como pode vir um time forte, mas o Botafogo precisa estar preparado. O próximo jogo do Glorioso na Sul-Americana é na semana que vem, na quinta-feira, contra a Universidade César Vallejo, no Peru. E o Botafogo tem que vencer. Ontem o técnico Luiz Castro não poupou o time. Vai poupar contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil quarta-feira? Acho muito difícil. Talvez ele identifique junto com a comissão técnica o desgaste de alguns jogadores por intermédio da tecnologia, que dá um feedback bacana também. E aí sim tire, mas por questão física. Poupar por poupar, não acredito. É difícil chegar e falar que vai poupar contra o Atlético Paranaense lá no Paraná pelas oitavas da Copa do Brasil. Vai poupar contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro? Mas se vai poupar contra o Fluminense, por que não poupou contra o Goiás? Um clássico dentro de casa é importantíssimo contra uma equipe que briga lá em cima com a gente. O Botafogo é o primeiro, o Fluminense é o terceiro. O Glorioso tem 15 pontos, o Fluminense tem 13. O Palmeiras está ali no meio com 14 pontos. Creio que o objetivo da temporada do Botafogo seja uma vaga na Libertadores, e à medida que a temporada for passando, o próprio time, o próprio clube vai identificar como chegar à Libertadores. A torcida pensa via título da Sul-Americana, e é claro que vamos torcer também para que o Botafogo avance bem na Copa do Brasil. Pode ser que dentro do clube estejam pensando que haja uma viabilidade maior
por conta do Campeonato Brasileiro, com 6 vagas ou 8 vagas ou até 9 vagas, dependendo dos campeões da Libertadores e da Sul-Americana. Mas algo me chamou a atenção e é aqui que eu quero falar com vocês. O Botafogo ontem ter entrado com o time titular praticamente contra o Goiás me deixa com uma sensação de que o Luiz Castro observou uma oportunidade para abrir 4 pontos do Palmeiras e pensar sim no título brasileiro, o que é muito difícil, seria até pular alguns degraus nessa iniciativa de virar a empresa aqui no Botafogo. O Botafogo teria menos dificuldades buscando o título da Sul-Americana e tentando ficar no meio da tabela do Brasileiro, só que o Luiz Castro escalou os titulares ontem. Será que o Castro pensou em título brasileiro, gente? A ousadia é válida, gosto. Se não atrapalhar em outras frentes, melhor ainda. Se o Botafogo for campeão brasileiro no final, ninguém vai reclamar de não ter vencido a Sul-Americana, convenhamos. Mas é que hoje a Sul-Americana ainda se apresenta como algo mais factível para o Botafogo. Uma coisa é certa, aqui a gente pensa, debate, entende, mas lá no Botafogo eles têm as métricas, eles têm todo o feedback dado pela tecnologia, eles têm o feeling de quem trabalha no dia a dia com os jogadores. O que eles identificarem provavelmente vai estar mais perto do correto. Conclusão disso aqui. Eu penso que o Castro pode ter imaginado, sim, abrir 4 pontos do Palmeiras e entrar firme nessa briga. Vamos ver para frente o que nos reserva no Campeonato Brasileiro. Só que tem algo bom aí também. Se não for brigar por título, aí eu praticamente cravo para vocês. O Botafogo tem a ideia de brigar por Libertadores no ano de 2023. Vaga na Libertadores para 2024. Via Campeonato Brasileiro tá legal, porque olha só, o Botafogo é o primeiro com 15 pontos, Palmeiras segundo com 14, Fluminense terceiro com 13, Cruzeiro quarto, surpreendendo, hein, com 12, o Atlético Paranaense é o quinto com 12. No G4, nós abrimos 3 pontos, estamos 3 pontos à frente do quinto colocado. Bom, o Atlético Mineiro é o sexto com 10 e o Santos é o sétimo com 10. No G6, abrimos 5 pontos, porque o sétimo colocado, o Santos, tem 10 e nós temos 15. Vamos mais. O Fortaleza é o oitavo com 10 pontos. O Flamengo é o nono com 9. No G8, abrimos 6 pontos, porque temos 15. E o Flamengo, nosso rival carioca, um dos nossos rivais aqui do Rio de Janeiro, tem 9 pontos na 9ª colocação. Então o Botafogo, para brigar por Libertadores neste momento via Campeonato Brasileiro, está muito bem colocado. Vamos entender o que vai ser feito para frente e torcer. Eu quero saber o que o time vai fazer quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Atuações individuais. Lucas Perry não teve culpa nos gols e foi fundamental numa defesa importantíssima no primeiro tempo, quando o Botafogo era melhor. Mas deixou o Goiás sair cara a cara e o Perry foi tranquilo e muito competente na defesa. O de Plácido, defensivamente, não foi tão mal assim. Ofensivamente, mostrou limitações. Antes de seguir, eu quero até falar o seguinte. O Botafogo teve algo que me deixou menos insatisfeito. Coletivamente, no primeiro tempo, o time, por já estar se conhecendo bem, organizado, e aí tem dedo do treinador Luiz Castro, também da comissão técnica, conseguiu comandar ações, mesmo com atuações individuais já não tão boas desde a primeira etapa. Jogadores já estavam abaixo no primeiro tempo, mas por conta do coletivo que vai se fortalecendo, o Botafogo conseguiu controlar o Goiás lá em Goiânia na etapa inicial. Então, de Plácido, tecnicamente, principalmente na parte ofensiva, mostrou limitações ontem. O Adrielson, para mim, o melhor do Botafogo, jogou muito bem, cortou várias bolas, interceptou. Segovia, abaixo ontem para mim. Errou uma bola no primeiro tempo, boba, alguns posicionamentos. No segundo tempo, falhou na tentativa de tirar a bola na hora do gol do Goiás. Então, o Segovia, que é um bom jogador, sabe sair jogando, sabe marcar, bom no jogo aéreo, ontem foi abaixo. Marçal, muita gente criticando o Marçal, ofensivamente realmente muito mal o Marçal, defensivamente ele foi bem, os números dizem isso, hein?
desarmou bem, interceptou na parte da defesa. Eu estava identificando isso durante o jogo também. O Marçal foi bem, mas ofensivamente não contribuiu em nada com o Botafogo. Para mim, o Marlon Freitas esteve sumido em campo, joga mais do que jogou ontem. O Tietê não estava tão mal assim, podia não estar brilhante como é o Tietê em vários momentos. Mas eu não teria tirado o Tietê ontem. E teria tirado o Eduardo, que jogou bem contra o Corinthians. Ontem não jogou bem. Atleta de mais de 30 anos, que foi recentemente submetido a uma cirurgia delicada. Voltou jogando em sequência e muito bem. Caiu de produção recentemente, o que é absolutamente natural. Eu teria preservado o Eduardo ontem, para que ele pudesse entrar com tudo contra o Atlético Paranaense. Não foi o que aconteceu, jogou os 90 minutos e foi bem abaixo ontem o meia do Fogão. Na ponta direita, o Gustavo Sauer tecnicamente mostrou alguma coisa no primeiro tempo, mas taticamente, até fisicamente, não vi aquele Gustavo Sauer que a gente viu, por exemplo, contra o Ipiranga na Copa do Brasil, segundo jogo no Nilton Santos. Foi bem substituído, entrou o Júnior Santos. O Tiquinho Soares, para mim, jogou bem, se movimentou muito, fez o gol de pênalti. É um jogador que agrega realmente ao Botafogo. Perdeu umas bolas bobas tentando dar um passe de primeira quando ele poderia segurar, fazendo o que ele sabe também, que é o pivô. Algumas tomadas de decisões equivocadas e, no geral, depois do Adrielson, ou junto com o Adrielson ali, o melhor do Botafogo. Na ponta esquerda, o Vitor Sá também não estava inspiradíssimo. Não foi tão mal assim, mas longe de ter ido bem. Então, foi um Botafogo com os titulares sem muita inspiração. Mesmo com tanta gente não tendo ido bem, no primeiro tempo o Botafogo controlou mais que o Goiás. Uma pena o gol do Esmeraldino no final daquela etapa. No segundo tempo, tivemos as entradas do Júnior Santos e Luiz Henrique nas pontas. Júnior Santos não conseguiu ser o que vinha sendo, e ele tentou algumas iniciativas, mas não conseguiu agregar muito. Luiz Henrique entrou bem abaixo do que vinha fazendo, ele que vinha subindo de produção com a camisa do Fogão, também se atrapalhou e não estava tendo confiança de ir para o 1 contra 1. Lucas Fernandes entrou no lugar do Tietê, pouco agregou também, tentou circular a bola no campo ofensivo, mas não criou e não finalizou com qualidade também, faltou muito para o meia do Fogão. Tivemos a entrada do Carlos Alberto no lugar do zagueiro Luiz Segovia e pouco se viu do Carlos Alberto em campo. Um Botafogo abaixo, isso acontece, são muitas competições. No dia anterior, o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino no Allianz Parque e daqui a pouco outra equipe vai oscilar. Há 3 rodadas, o Galo tinha perdido para o Botafogo, jogando absolutamente nada. Foi 2-0 para o Fogão, poderia ter sido mais. Depois disso, 4-0 no Cuiabá, 2-0 no Inter, dominando os dois times. Agora quem está mal é o Inter, que há pouco tempo tinha vencido o Flamengo por 2-1. Já o São Paulo perdeu o Botafogo na estreia, não perdeu ainda com o Dorival Júnior. E ontem poderia ter vencido o Corinthians, mas empatou em 1-1. Então assim é o campeonato, é muito difícil e vamos ver. Voltando àquele papo, o que pensam Luiz Castro e o Botafogo como um todo com relação a objetivos na temporada. Rojas, hoje saiu uma entrevista do intermediário de jogador aqui no Brasil para a revista Colorado, intermediário do Rojas, disse que em 15 dias Botafogo e o Rojas vão se acertar para que o jogador venha para o Glorioso, que ele está praticamente fechado com o Botafogo. É claro que isso mexe com a torcida, jogador de altíssimo nível que vinha bem no Racing antes da lesão, edema ósseo, isso tem que ser identificado também, caso o Botafogo realmente contrate o jogador. Acontece que, apurando aqui e ali, ainda não temos certeza nenhuma, galera. Eu sou muito consciente do que falo aqui no canal, torço para que o Rojas venha e venha saudável para o Botafogo. Pode contribuir bastante nas campanhas de 2023, entrando nisso que a gente fala, elenco encorpado, elenco robusto. Vamos observar os próximos capítulos, nada certo ainda, mas tomara que venha e venha saudável. Diego Hernandes concedeu entrevista recente à ESPN, falou que gosta muito de jogar pelos lados do campo, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Se notabilizou no Wanderers, no Uruguai, pelo lado esquerdo e também disse que recentemente o treinador veio colocando ele para trabalhar atrás do atacante e ele gosta porque fica mais perto do gol, pode finalizar
e isso importa para o Diego Hernandes. Ele disse que é muito rápido e bom no 1 contra 1, além de ter elogiado o fato de jogadores atuarem na ponta com a perna trocada. O que eu posso dizer para vocês é que ele foi bem avaliado pelo scout Diego Hernandes, e o fato dele também jogar por dentro como um meia contou para a vinda do atleta, ou contou para uma melhor observação por parte do scout do Botafogo. O fato do Diego Hernandes também conseguir trabalhar por dentro fez com que ele tivesse uma observação mais criteriosa por parte do Glorioso. Um jogador, então, que pode atuar caso o Eduardo tenha uma queda de rendimento, ou caso o Eduardo não atue naquela partida ou em determinado recorte da temporada. Diego Hernandes, jogador habilidoso, que também tem bom passe, boa finalização. Na esquerda é muito bom, na direita atuou recentemente pelo Andres e também consegue então jogar por dentro. O jogador também falou recentemente que na sexta-feira estará chegando ao Glorioso, dia 19 de maio, e aí vai se preparar para estrear na segunda janela a partir de julho. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto, o canal não para, quarta-feira já tem jogo e é jogo importante. Cuide da saúde, aproveite a vida, a família, o trabalho, relaxe, porque o desgaste emocional com o Glorioso é grande, mas temos que cuidar do que é nosso. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!